Olá, minha gente, boa noite, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui no 6º episódio do podcast Entre a Vergonha e a Honra. É uma noite muito especial, estou muito feliz porque a mulher mais linda do planeta está aqui do meu lado, a pastora Isabel. Nessa noite também estaremos aqui entrevistando a nossa irmã Renata, daqui a pouco ela vai estar se apresentando. E eu quero deixar a minha esposa aqui dar uma boa noite de salvação para todos os nossos ouvintes e telespectadores desse podcast. Pai do Senhor, uma boa noite de salvação a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui com a nossa irmã Renata. A Renata que congrega conosco ali na Igreja Internacional Cristo é Amor. Deus fez uma obra linda na vida dela. Irmã Renata, se apresenta aí, dá uma boa noite aí para o público. Boa noite, a paz do Senhor, que essa noite venha ser uma noite abençoada para nós todos, né? Vai ser. Em nome de Jesus. E vou contar um pouquinho aí da minha trajetória. Amém. Minha gente, estamos aqui com a nossa irmã Renata. O intuito desse programa está alcançando pessoas. Eu sei que esse programa, muitos jovens vai estar acompanhando, né? Mães que têm filhas, filhos nas drogas. A nossa irmã Renata passou por um período difícil na criminalidade, vício de drogas. A gente foi no presídio sábado. Ali eu dei uma oportunidade para você, Deus te usou poderosamente dentro daquele presídio. Só que antes da irmã Renata estar liberta, transformada, ela passou também dentro de um presídio, né? Ela esteve presa dentro de um presídio, ela teve uma infância muito difícil, né, irmã Renata? Sim. Você nos contou que na tua família houve um abandono, né, da parte da tua mãe, quando você... Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época, eu vim de uma família bem desestruturada, pastor. Toda bagunçada, vamos falar bem assim. E até hoje, a única que se converteu nessa família foi eu e uma outra prima minha. Mas, infelizmente, ainda tem algumas pessoas para Deus alcançar ainda. Uhum. Porém, quando eu nasci, já estava com uns 8, 9 meses, o meu pai teve um problema que ele veio matar o meu tio. Meu Deus! E a minha mãe estava grávida, a minha tia estava grávida na época, da minha prima, que nós temos pouco tempo de diferença. E meu pai foi preso. Então houve um homicídio no meio da família. Houve homicídio no meio da família. E aí minha mãe já tinha um vício de ser alcoólatra, né? Ela já era alcoólatra na época. Quando meu pai foi preso, aí a situação piorou. Porque ela não tinha família. Era ela e o meu pai. Quando isso veio acontecer, o que aconteceu? Ela ficou na rua, porque a família do meu pai não apoiou. Ela ficou na rua e nisso veio, na época, o conselho e tirou eu dela. Tirou eu dela e levou para um orfanato. Nisso daí eu fiquei um certo tempo no orfanato. Quando meu pai ficou sabendo que eu estava no orfanato, ele escreveu uma carta para a família, falando para a família: se vocês não tirar a minha filha de dentro do orfanato, eu saio e mato todo mundo. Meu Deus, irmã Renata. E aí foi onde minha tia correu atrás, uma das minhas tias correu atrás, e conseguiu pegar eu e me adotar porque ela não conseguiu me tirar, ela me adotou. E aí eu fiquei sob a guarda dela até os 6 anos meu. Você era bem bebezinha ainda? Eu era pequenininha. Meu pai, quando cometeu esse homicídio, a minha mãe estava comigo, eu estava de 8 para 9 meses. Nossa, meu Deus Sim. do céu. Por isso que a Bíblia fala que o ladrão deve ensinar para matar, roubar e destruir, né? Sim. E aí, minha mãe sumiu nessa época, né? Meu pai estava preso por causa devido a esse homicídio. Seu pai ficou preso quanto tempo? Pastor, quando eu fiz 6 anos, me recordo que quando eu fiz 6 anos, ele saiu da cadeia. Ele não chegou a cumprir muito tempo na cadeia, porque alegou legítima defesa. Na época. Entendi.
Assim, minha tia conta, e ele contava que foi legítima defesa. Aham. E aí meu pai saiu da cadeia, voltou, encontrou com a minha mãe, voltou com a minha mãe, tudo. Tudo. A minha mãe ficou grávida do meu pai, novamente, que tem esse irmão meu que hoje encontra preso também. Preso também? Preso também. Ele mora mais na cadeia do que na rua. Na rua. Tem pessoas que parece que Felizmente. acostumam com a cadeia, né? É. E aí, nesse meio tempo aí, ela ficou 2 anos com meu pai. Só que meu pai, ele saiu da cadeia e não mudou, né? Felizmente. Meu Deus. Ele batia nela, judiava dela, tal. A última vez que ele bateu nela, ela fugiu de casa. Não aguentava, né? Não, ela não aguentava. E assim, foi uma cena forte que eu nunca mais esqueci na minha vida. Meu pai, ele tinha uma 12 de pendurada na parede. E tinha arma dentro de casa. Dentro de casa. E ele batendo nela ali dentro de casa ali, eu com meu irmão pulamos em cima dela, porque ele levou a mão na arma. E nós pulamos em cima dela. Quando nós pulamos em cima dela, ele pegou e catou eu com meu irmão e jogou nós assim. Eu lembro até hoje Irmã Renata. disso daí. Foi uma cena, fala que criança esquece. Não Não esquece, esquece. né? Isso E ficou depende até do- hoje. Isso até Depende do hoje. que acontece, né? Se é uma coisa que marca muito na cabeça da criança, a criança não esquece. Não esquece. Não esquece. E aí, Fica um trauma, né? ela fugiu dele, ela conseguiu fugir nesse meio tempo que eu com meu irmão pulamos em cima dela e ele arrancou nós de cima, ela conseguiu escapar dele. E depois de 15, eu já estava com 15 anos, eu engravidei e tal, eu conheci o pai do meu filho mais velho, que eu fui voltar a ver minha mãe. Meu Deus. Mas até aí, eu tinha uma vida assim, eu via tudo aquilo ali, né? Mas eu, como se diz, eu não tinha conhecimento assim de usar química nenhuma ainda. Sim. Nessa época ainda você não Não, usava. mas eu tinha o conhecimento porque na minha família, a família toda era traficante e usuário. Meu Deus. Mas não tinha usado ainda. Não, meu pai sempre falava assim, ó, essa droga faz isso, essa droga faz aquilo, isso aqui serve pra isso. Ele falava. Ele falava, não entra nessa. Ah, então ele, de uma Ele forma, instruía mesmo nós, ele fazendo sim. as coisas erradas, ele orientava Sim, vocês. ele orientava tanto eu quanto meu irmão pra não Pra fazer. Não fazer. E eu sei que nessa daí, quando eu fiz 19 anos, acabei separando desse pai desse meu filho mais velho, foi aonde eu conheci o crack, com Meu 19 Deus. anos. O crack é a destruição, né? Aí eu conheci o crack. Você conheceu o com primeiro crack, logo o crack? Não, foi assim, ó, eu dei um trago no baseado. Sim, primeiro Só que eu achei um negócio assim meio... não gostou muito. Não gostei do negócio, passei mal. Aham. Aí na rodinha de amigos ali... Mas você não bebia nada álcool? Não, até os 19 anos eu não bebia, não Nossa, fumava. foi direto no maconha e no crack. E no crack. Fui, e na bebida. E já aí- caiu na bebida, É porque a maioria Já. das pessoas que se envolvem com droga, primeiro elas começam com álcool, né? E aí tinha um colega nosso lá, né, que diz ser colega, Aham. parceiro, criado tudo junto, né? Coleguinhas. A gente conversando, ele acendeu e deu um trago perto de mim numa lata. E ele olhou pra mim e ele falou assim pra mim, quer experimentar? A Meu lasanha Deus. do capeta, né? A lasanha do capeta. Daquele dia em diante eu não parei mais. Porque a adrenalina que eu não encontrei na maconha, eu encontrei no crack. No Meu crack. Deus. E eu sempre fui uma pessoa assim, bem agitada. Bem, sabe? E no meio dessas histórias Meu e Deus. outras assim, eu sei que foi indo. Passou quase 8 anos, eu desandada nas drogas. Tive depois um outro filho meu, que é o Renato, hoje também. E o Juan. Fazia 5 anos que eu estava no crack, quando eu tive eles. E acabei para, como se diz o outro, eu acabei indo para uma situação. E ainda bem, você já vai voltar aí nessa palavra, que você não deu os seus filhos, né? Porque muitas pessoas que estão na rua acabam dando, né? Entregando Não, o filho. e né? assim, eu não aceitava, por exemplo, assim, em situação assim, ó, eu usava a minha droga, Sim, só que eu não deixava faltar o leite, O as leite, coisas das você crianças, cuidava. eu cuidava, Você você foi fralda. mãe. Só que aí foi chegando uma certa situação da minha vida que eu tinha domínio sobre a droga. Sim.
Eu usava final de semana. Só que eu comecei a fazer o quê? Ir para uma boate. Entendi. Eu pagava alguém para cuidar deles para mim e ia para uma boate. Eu ficava de segunda a sexta-feira da boate e vinha embora final de semana. Meu Deus, irmã Renata. E nessa época eu conheci o pai do Juan. Aham. Foi quando eu saí de dentro da boate, que ele me tirou de dentro da boate, eu fui morar com ele. Com ele. Nesse meio tempo que eu tava morando com ele sempre soube que eu usei droga, eu nunca escondi dele. Ele falou assim, ó, sou usuária de crack. Sim. Nunca escondi, pastor. Aham. E ele aceitou. Aceitou. Não, eu quero cuidar de você e quero cuidar do seu filho. Do seu filho. Tá bom. Fui morar com ele e tal. Era de madrugada, eu arrancava ele da cama, vamos buscar droga comigo, enfiava ele na biqueira. Um homem que tinha nome dentro da cidade. Meu Deus. E ele entrava dentro das biqueiras comigo. Às vezes eu saía empurrando o carrinho comigo na madrugada, ponhava o Juan pequeno, o Renato no colo e ia comigo. Pra ir buscar a droga. Assim, mas é uma história muito triste, né? Não, hoje eu conto assim, mas eu fui curada. Porque antes eu chorava. Por causa da droga. Por causa da situação. Nossa. Porque chegou lá na frente, aí aconteceu o quê? A gente veio se separar, né? E quando eu me separei dele, eu vim para Conchal. Ah, você morou em Conchal. Sim. Só que eu trouxe os meus filhos comigo. Só que ele veio porque ele ficou muito irado. Eu roubei um carro dele. Você roubou o carro dele? Eu nunca tinha dirigido um carro na vida. Meu Deus, aprendeu a dirigir ali. Porque foi assim, ele saiu para viajar e eu fiz o quê? Catei esse carro e tô lá dando um rolezão lá em Aguaí com o carro dele. E chegou no ouvido dele. Falei, esse cara, a hora que chegar, ele vai me matar, eu, dessa vez. Essa vez eu morro. E foi. Quando eu peguei, que eu vi a situação toda, ele tinha feito uma despesa, que ele estava viajando, ele tinha feito uma despesa para 15 dias, e ele fechou eu nas bocas. Ele bloqueou eu. E ele deixava livre para mim. Sim. Só que nesse dia ele bloqueou. Ele tinha saído de casa brigado comigo, ele me bloqueou. Eu falei assim, fui lá e vendi tudo. Meu Deus. Sapequei tudo, só não sapequei o carro dele porque estava no nome dele. É mesmo, Renato? Você vendeu tudo. Pastor, quando eu vi a situação, quando eu voltei em si, aí a minha tia pegou o Renato de mim, porque nós estava descendo a linha do trem ali em Aguaí, e eu fui enquadrada pela polícia. Pela polícia ali. Eu fui enquadrada ali. E tinha um rapaz junto comigo que trocou tiro com a polícia. Meu Deus. Eu saí e o cara saiu no meio da linha do trem correndo. Nisso minha tia ficou sabendo, foi e catou o Renato. E o Juan tava comigo. Eu catei o Juan e ia pra casa da minha mãe. 2 dias depois ele me aparece lá. Com 3 oitão na cintura querendo me matar. Quando eu virei esquina, assim, que eu não tava na casa da minha mãe, quando eu virei esquina, que eu vi um carro pra Caguaí, eu falei, moiou. Que ele desceu do carro, ele já desceu armado. Meu Deus. Ele já sacou assim, ele falou assim, hoje eu te mato, você. Ele falou desse jeito pra mim. Eu virei a esquina correndo, assim, ó. Aí eu entrei dentro de um ferro velho. Meu Deus. E eu olhei pra cara do cara e falei pra ele, me esconde. Ele pegou e jogou, sabe aqueles sacos de caçacaria? Sim. Ele jogou em cima assim, de mim pra me esconder. Sem saber o que estava acontecendo ali na hora. Meu Deus. Aí ele passava com o carro. Procurando. Aí o rapaz veio e ele pegou e falou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei pra ele assim, tem um Monza branco passando aí? Ele falou, tem. Eu falei, esse é meu ex-marido, ele quer me matar. Meu Deus, Renato, que livramento, hein? Foi. E aí, ele viu que não ia encontrar. Ele foi lá e catou meu filho e levou embora. Ele levou o Juan embora. E aí, eu, por medo dele, não fui atrás. Aí eu desandei mesmo no crack. Meu Deus, aí foi... Aí eu desandei, porque aí eu já não tinha mais motivo. A minha tia tinha vindo tirado um. Aí ele veio e pegou o outro. Aí eu desandei. Aí eu comecei a conhecer pessoas dentro de Martim Prado e Conchal. Martim Prado? Eu morei em Martim Prado. Eu tive envolvimento com tráfico no Martim Prado. Você teve? Tive. Ali eu ficava muito na Rio de Janeiro. Eu morava ali, eu morei em 98,
98, eu não lembro até que ano que eu morei ali, mas eu fiquei um bom tempo ali. Quando eu cheguei ali em Martim Prado, foi em 2010 para 2011. 2010 já não estava mais lá, mas eu morei um bom tempo ali no E eu Martim ficava muito ali na Rio de Janeiro, em Conchal. Sim. Ali, Eu conheço bastante gente em Conchal, mas não vou nem citar nome Vamos aqui. parar por Depois aqui. no carro eu cito, você vai saber quem é. Depois nós falamos Depois sobre nós fala. isso. E quando eu me envolvi ali na Rio de Janeiro, ali, eu acabei que pegando gosto pela situação de estar envolvida no meio do comando. Ali falar foi assim. aonde que você começou a envolver com pessoas do tráfico daí? Foi. Para sustentar o vício? Não, eu comecei a me envolver com os comandeiros os comandeiros da cidade. Da cidade. Por quê? Eu comecei a fazer o quê? Famosa mula. Começou a puxar droga para eles. E aí, eles tinham total confiança, porque além de eu ser uma usuária de crack, eles deixavam ali, eu nunca cheguei e falei assim, eu mexi em alguma coisa, eu arranquei, você entendeu? Você tinha uma responsa ali com eles. Tinha, então eles confiavam totalmente em mim e deixavam o negócio ali. E isso daí gerava muita confusão pra mim. Teve uma mão que eles lembram assim, que teve uma menina que ela chegou na minha cara e falou assim, você é queridinha dos irmãos, vem, vamos ver o que você é mesmo. E ela partiu pra cima de mim com uma faca. Olha aí pra você ver. Ali na Rio de Janeiro. Mas você estava morando na rua ou você tinha casa para ir embora? Não, Porque geralmente as pessoas ficam na rua, né? Na rua. Não, na verdade, eu morava 7 dias dentro da biqueira. Rua, né? Meu Deus! Eu morava 7 dias na biqueira e 2 dias na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. Ficava mais na rua do que em na casa, rua. né? Porque não dorme, né? Não dorme, eu ficava às vezes 7, 8 dias virada. Não Teve um dorme, dia que minha mãe foi me buscar na biqueira, fazia 15 dias que eu tava virada, nem passava na minha cabeça fazer 15 dias. Meu Deus, irmã Renata. E nessas histórias e outras, eu vinha conhecer um rapaz que se tornou namorado meu ali em Martim Prado. Também era usuário, né? Mas era um primo leal ali. E aí deu ruim mesmo, porque aí juntou a fome e a vontade. E eu falei pro senhor. A coisa cada vez mais. Foi cada vez mais. Abismo puxa outro abismo. Sim, aí a situação foi piorando. Eu nunca tinha feito um 5-7 na minha vida. Nunca tinha. Já tinha feito, sim, 5-5. Mas 5-7, essas coisas, não. Nunca tinha feito. Esse 5-7 aí que você tá contando aqui, esse assalto que você fez, foi lá na cidade de Campinas? Não. Foi... Não, antes desse de Campinas, você já fez outros assaltos? Eu já tinha feito outros assaltos junto com ele, ali na redondeza, assim, posto, essas coisas, de gasolina. Meu Deus. Você entendeu? E nós tramava junto a situação ali e ia assaltar mesmo. Ia assaltar mesmo. Meu ia assaltar mesmo. E o foco nosso era caminhoneiro. Caminhoneiro, vocês assaltaram? É porque aquela região ali do Martim Prado, Conchal, passa muito caminhoneiro ali, né? Ali passa. Hoje já se tornou uma coisa mais difícil. Mais difícil, Mas naquela época era muito mais fácil. Geralmente os caminhoneiros viam a mulher no posto. Parava porque era uma garota de programa. Sim. E aí, acontecia. Então você chamava a atenção deles ali como se estivesse ali para fazer um programa. Uma garota de programa. Botava no caminhão, ia. Sim. E depois eles pegavam na frente? Quando chegava na frente, eu virava e falava assim, eu quero para um pouquinho para mim que eu quero ir no banheiro. Já tinha meu Deus. Já vinha acompanhando e pegava. Quando eu parava no local ali que nós tínhamos combinado, aí já acontecia o assalto. Meu Deus, que loucura, irmã Renata. Era desse jeito. Só que foi indo essas coisas, o que acontece? E assim, eu não tinha medo de nada e nem de ninguém. Eu batia de frente, não tinha medo de ninguém. Batia de frente com homem, com mulher. No entanto, que assim, um dos presentes do meu pai quando eu fiz 15 anos foi uma 765. Meu Deus, você ganhou uma pistola de presente. Eu não falei, você tinha o testemunho da mulher aqui, né? Rapaz! E por eu ter bastante problema em relação, assim, eu falo assim que eu sempre tive facilidade para ter amizade com homem, eu tinha muita dificuldade para ter amizade com mulher. E meu pai, ele mesmo, na época, fabricou para mim 2 socos inglês. Olha aí para você ver. E quando ele veio a falecer, quando meu pai veio a falecer, ele tinha um punhal que ele carregava muitos anos com ele, esse punhal. E eu
sempre tive costume de usar bota, em Aguaí é muito normal as pessoas andar como peão. Aguaí Então assim, e eu sempre fui fanática porque meu pai foi peão. Ele gostava do negócio de rodeio, essas Sim, coisas? ele gostava. E aí, então, pra mim, assim, era normal eu usar bota, chapéu, camisão. Entendi. E aí, isso daí também me ajudava, na verdade, né? E você começou a carregar essa herança do punhal. Levava junto. Aonde eu ia? Porque teve uma vez que eu fui enquadrada e levaram a 765. Meu Deus. Naquela época eu não ficava preso, só levava arma. Não, era de menor, né? Então, a única coisa que acontecia é que eles falavam assim, eu vou ligar pro seu pai, você tem responsável? Tem, meu pai. Eu ligava pro meu pai mandava o advogado ir lá. E soltava. Você entendeu? Então, assim, não tinha... E aí eu fui começando a pegar aquela coisa assim por faca. Onde eu tava, na minha bota tinha uma faca e um soco inglês. Meu Deus do céu. E foi indo assim. Foi chegando uma situação que eu perdi o controle sobre a situação do crack. Do crack. Porque eu comecei a usar e aí eu já comecei a me envolver com esse rapaz e ele não tinha muito controle sobre ele mesmo. Ah, tá. E aí foi aonde eu fui perdendo a situação, assim, foi ficando que cada vez pior. Pior. Aí teve uma época que nós pegamos um kit de um cara lá e eu achei estranho que ele pedia pra mim que o kit dele tinha acabado, que não sei o quê. Falava, dava do meu pra ele. Só que você naquela loucura, nem passava pra minha cabeça. E eu fumando junto com ele. Quando dei por conta, falei assim, nós fumamos um kit do... Nossa. Só que o mais interessante disso tudo foi que 3 dias antes de ele chegar, que ele trabalhava em Nova Odécia. 3 dias antes de ele chegar, eu já fazia 7 dias que eu tava virada. Direto, sem dormir. Diretão. Ele saiu na segunda-feira para ir trabalhar. Eu já fazia 3 dias que eu tava virada com ele. Você passava mal, assim, nada? Não, naquela adrenalina ali de você ficar na boca, você não... Quando você vai ver, foi. Não dá overdose, né? Ah, dá sim. Eu já vi gente tendo overdose perto de mim, por causa do crack. Por causa do crack. Eu vi mais na área da cocaína. Não, e é feio. Quando mistura os dois, a cocaína com o crack. Não, é feio. É feio o negócio. Eu vi Mas assim do meu também lado. Só desenrolando a língua, né, Renan? Não, eu perdi na época, né? Quando a gente fala, né? Quando a gente tá no crime assim, a gente fala, eu perdi um companheiro nisso daí. Morreu do meu lado sem eu poder fazer nada. Morreu do teu lado. Do meu lado. Meu Deus, é muito triste. Morreu do meu lado. E a gente sabe que quando uma pessoa morre numa situação dessa, ela perde a salvação, né? Hoje eu tenho esse entendimento, né, pastor? Mas antes eu não tinha, né? E assim, quando aconteceu isso daí... Você vê como o amor de Deus foi grande com a gente, né? Poderia ter morrido na overdose, com um tiro, tomado uma facada, tanto eu quanto a senhora, a minha esposa, que tivemos envolvimento na criminalidade. Por que eu perguntei? Porque eu tive overdose. Teve? Tive. De cocaína. E eu falo que quem tá tendo overdose e não tem salvação, porque eu via... Ela viu os demônios, né, amor? E eu vi os demônios vindo buscar. E eu pedia para Deus, mas eu não sentia Deus, eu sentia só os demônios me apertando, me sufocando. E eu dando tchau para meus filhos, que eu já estava, bem dizer, eu estava morta, né? Mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui, né, Eu Renato? fiquei 2 horas, 2 horas eu fiquei segurando a língua dela. Escapava, porque a língua é lisa, né? Sim. E mordia meus dedos, e aquela luta. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, eu comecei a gritar minha mãe. Mãe, socorro, socorro, me ajuda. A Isabel tá tendo convulsão. De imediato, não falei que era overdose, né? Eu lembro até hoje. Sei que ferveu de polícia na porta da minha casa. Foi muito triste, né, amor? Eu com droga dentro de casa. Quando o policial entrou, viu ela, ele olhou pra mim e ele falou assim, o pitbull mordeu a língua dela, né? Consumiram quanto? Falei, bastante. Eu só lembro de uma coisa, uma senhora do Fantinato, ela mora perto da tua casa. A Dona Marlene.
Ah, é a A mãe do Beto. dona Marlene, tô todo arrepiado. Ela entrou dentro de casa cheio do Espírito Santo de Deus e falou: demônio da morte, sai dela. Essa mulher e este homem será casal de pastores. Será uma bênção no bairro do Fantinato, será um canal de bênção. E ela entrou, orou, e ali a Isabel melhorou, foi colocada dentro da ambulância, levado para o hospital, e para a honra e a glória de Deus, a minha esposa não faleceu, mas ela poderia ter falecido e ter perdido a salvação. E hoje nós estamos aqui para dizer para vocês que Deus nos deu uma oportunidade. E se essa mulher tivesse morrido, eu não sei se eu estaria vivo, porque eu ia carregar essa culpa comigo pro resto da minha vida, mas o Senhor foi misericordioso. Glória a Deus. Pior, que nem o caso que a senhora está falando, dos demônios. Que nem quando a situação que eu tentei suicídio. Antes de toda essa situação, eu coloquei fogo em mim. O demônio, né? Colocou fogo no teu corpo? Eu coloquei fogo em mim. Meu Deus. Eu comprei álcool combustível e coloquei fogo em mim. Eu tenho 75% do corpo queimado. Queimado, que você mesmo tá com Que fogo. eu mesmo taquei. Loucura ali. Não, eu entrei numa depressão profunda. É porque entra mesmo. Sim. É, depressão. E aí, eu tentei suicídio 4 vezes. E quando eu... 4 vezes? 4 vezes. Meu Na Deus. última vez, eu ponhei fogo em mim. Meu Jesus. A última vez. E aí, quando aconteceu isso daí, nessa história toda, eu fiquei 45 dias na UTI. 45 dias na UTI. E antes disso daí, Deus já estava usando pessoas para falar comigo. E Deus usa, né, Renata? Deus usava pessoas para falar comigo, Deus tem um propósito na sua vida. Eu olhava e falava assim, que Deus tem um propósito, se Deus tivesse propósito na minha vida, você acha que eu ia passar tudo isso que eu passo? Você falou pra mim que era incrédula, né, com essas coisas de Deus, Não, né? não acreditava em Deus não, Não acreditava, pastor. não. Não, e quando eu não gostava de crente. Não gostava. A maioria, né? Também não gostava, de não. crente. Falava Quando esse povo doido aí. Não, quando vinha pro meu lado falar comigo, eu falava, ih, lá vem lorota. Era desse jeito. Eu era assim também. Era desse jeito. Eu sei, Deus me ama, vou fazer isso também. Só que Deus veio falando. E aí, no dia que eu ponhei fogo em mim, eu lembro que minha mãe tentando apagar o fogo em mim ali, eu lembro que eu caí de joelho. E quando eu caí de joelho, eu via esses demônios que a senhora tá falando. Um que pulava em volta de mim, assim, ó. Ele pulava e dava risada em volta de mim. Tipo assim, agora eu vou te levar pro inferno. E tem pessoas que não acreditam ainda, né? Mas mesmo eu vendo toda essa situação aí, quando eu acordei da UTI, que os médicos me desenganou. Chegou a falar pra minha mãe assim, você vem porque nós vamos desligar os aparelhos dela, porque não tem mais o que fazer. Meu Deus. E minha mãe falou assim, eu não vou assinar, e ponto, que eles pediram pra minha mãe assinar. E tem um ponto do cérebro da gente, que quando ele para, o próprio juiz, ele assina, dá autorização para os médicos desligar. Desligar. E como minha mãe não queria assinar e era o único parente que eu tinha, eles entraram com pedido no juiz. Meu Deus. Eles entraram com pedido no juiz, o juiz pegou e assinou, eles ligaram para minha mãe e falaram para minha mãe, o juiz assinou autorizando a gente desligar os aparelhos, porque sua filha realmente não tem vida mais. Meu Deus, Renata. Ela já tinha parado tudo. Tudo. E aí minha mãe virou e falou assim, não, eu não vou aceitar. Minha mãe, eu falo assim que eu creio que nem se for no último suspiro dela, ela vai aceitar Jesus. Meu Deus. Que a fé dela, a fé dela foi inabalável. Inabalável. E aí ela pegou e foi. Ela foi para São José dos Campos na época que eu fiquei na UTQ de lá. E aí chegando lá na UTQ, eles entraram e tinham lá tem uma igreja lá dentro. E como eu tinha tentado suicídio, eles perguntaram, o pastor perguntou se ela permitia ele fazer uma oração por mim. E eu lembro que quando eu caí de joelho, eu olhei para cima e falei assim, Deus, se você existe mesmo, me perdoa. Olha aí. E aí eu apaguei. E aí eu estava na UTI, eles vieram para desligar os aparelhos meu ali. E eu comecei a ouvir uma voz lá no fundo. Eita Deus. Mas numa escuridão muito grande. E eu ouvia uma voz me chamando.
E aí eu fui andando assim, ouvindo aquela voz, seguindo aquela voz, eu fui andando. E eu vi um pontinho de luz. Você sabe quando você entra no metrô, assim, naquelas pontes? Sei. Que tá escura? Aham. Eu fui vendo um pontinho de luz, assim, ele foi Meu aumentando Deus. aquele ponto. Conforme eu ia chegando perto dele, ele ia aumentando. E de repente eu abri o olho, assim, ó. Eu abri o olho na UTI, os médicos já veio ponhando aparelho, tirando minha mãe pra lá, o pastor. E aí os médicos olhavam assim e falavam pra mim, você tá me ouvindo? Você tá escutando nós? Porque eu abri o olho, eu tava enfaixada da cabeça aos pés. Renata. Eu tava enfaixada. Meu Deus. E aí ele Muito olhou, forte. ele olhou assim pra mim assim, ele falava assim pra mim assim, ó, se você estiver ouvindo eu, pisca pra mim, porque a única coisa que funcionava em mim eram os olhos, porque o resto tava tudo fechado, Tudo tapado. Tapado. Eu tava parecendo uma múmia. Aí eu pisquei 2 vezes assim, aí os meus batimentos já começou a voltar tudo ao normal. Deus é fiel, né? Aí o pastor pediu para entrar novamente. Só que como eu acordei depois de 45 dias, ele veio, fez para mim o apelo, sabe? Eu aceitei Jesus ali no leito do hospital. Meu Deus. Mesmo assim, né? Sim. Depois que você saiu do hospital, quanto tempo depois você começou a ir para as drogas de novo? Pastor, aí com isso tudo aí, ó, o que acontecia? As minhas cirurgias, elas não cicatrizavam. Não cicatrizava? Não, eu fiz 7 cirurgias numa perna, 5 Meu cirurgias na Deus. outra. Eu tive que fazer cirurgia no útero. Meu Os médicos Deus. falaram que eu não ia Foi ter sério, filho hein? mais, não ia nascer cabelo em mim. Falou. E se eu andasse... Queimou a sua cabeça? Cabelo? Sim, eu Queimou tenho... tudo. Eu tenho Muito aqui, ó, essa forte. parte aqui, ó. Ah. Olha aqui, ó. Essa parte da minha orelha, essa parte aqui foi toda queimada. Meu Deus, Renata. Foi toda queimada. Não ficou uma cicatriz, para honra e glória Essa de mulher é um Deus. E aí, quando aconteceu isso, com 2 dias, eles me tiraram da Sim. UTI, já me levaram para o leito. Com 1 semana, me mandaram embora para casa. Com 1 semana. Sim, e os médicos passavam assim, nos corredores, falavam assim, a morta tá viva. Olha. Era dessa forma que eles me bem dizer, chamavam. você estava morta, né? E aí eles entravam dentro da sala do quarto onde eu estava e olhavam e falavam assim, como que pode? É só Deus para fazer isso. Pode Não ser só tem. Deus. Não tem outra explicação. Não tem. Não Deus tem. tinha um plano de salvação, né? Tinha, só que aí as pessoas vinham falando para mim, ó, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Depois que eu saí da UTI, eu lembro que eu fui embora para casa com 5 dias que eu saí da UTI, eles me mandaram embora para casa, porque os meus ferimentos cicatrizaram. Olha pra você ver. E eu fazia cirurgia em cima de cirurgia ali. E aí, eles me mandaram embora para casa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu fiquei uns dias, Sim. porque eu não andava, né? Eu, para me poder andar, meu irmão tinha que me carregar, me ponha lá fora, Aí a ambulância vinha, me levava, fazer curativo e tal. Tudo. Eu fiquei uns 15 dias ali fazendo Sim. curativo ali e indo para São José dos Campos. Eu ia todo dia para São José dos Campos. E eu fiquei, acho que uns 2 meses assim. Assim. Aí comecei a fazer fisioterapia e tal. E o médico falava pra minha mãe, ó, não vai andar. Não vai mexer Falava o braço. que não ia andar, não. mexer o Que braço. eu não ia andar, que eu não ia mexer Você o braço dependia esquerdo. de todo mundo, então, Eu nessa dependia situação. de todo mundo, até pra me comer. Pra comer. Eu dependia de todos ali. Meu Porque Deus. eu não conseguia movimentar nem o braço esquerdo e o direito, aonde afetou essa parte aqui, eu não conseguia movimentar. Então, para mim, no banheiro, Cola, tudo. né? Para mim, tudo que eu ia fazer, eu precisava do meu irmão com a minha mãe, na época. E assim, do nada, assim, de repente, assim, depois que tirou todas aquelas ataduras minhas, que, né, eu comecei a ver a situação. Um dia, do nada, eu sentada, eu levantei. Eu levantei e falei assim, não, eu não aceito ficar assim. E comecei a andar, dar aquele espacinho. Quando minha mãe viu, ela caiu em Meu pranto Deus. de choro. A minha mãe começou a chorar e ela começou a chamar meu irmão. Meu irmão veio e ficou olhando.
Sabe assim, quando você vê o filho andar pela primeira vez? Que Foi coisa dessa forma. linda. Só que aí eu fui melhorando e tal. Voltei, aí o Robson continuou namorando comigo na época. Sim. E a gente continuou, ele falou assim, não, eu não vou largar de você por causa da sua situação agora. Você continua sendo minha mulher. Só que era planos de Deus. Plano de Deus. E aí ele foi nessa época aí que eu fazia uns 7 dias que eu tava virada. Ele pegou e foi trabalhar, eu fiquei sexta, sábado e domingo com ele viradona. Aí o meio de semana inteiro, na sexta-feira, eu tinha um amigo da gente, que a gente diz do mundão, né? Entre. Os amigos e tal. Vamos pra Conchal buscar um barato? Vamos. E aí, Fogo. Não tava nem andando direito ainda. Não, aí, porque assim, ó, quando eu comecei a andar, eu já me envolvi de novo no crime. De novo, já esqueceu Não. de Jesus, do milagre. Não, já voltou. Não, nem lembrava de nada lembrava disso, de não. nada. Que... Como ser humano, ele é ingrato, O pior, né? que nem mancar eu mancava. Meu Eu já tava Deus. fugindo da polícia. Olha Meu aí Deus pra do você céu. ver. Teve um dia que eles conhece aquela avenida ali de Martim Prado ali? Conheço. Tem A a principal igreja, ali. a principal, Sai tem lá a na igreja. igreja lá. Sim. Tô vindo de lá da igreja lá, Lá da pracinha. da pracinha. Eu passei pelo meio lá, fui lá buscar um barato pro irmão lá. Quando eu tô vindo lá, quem dou de cara? Com a polícia. A Não tem o polícia. Calipá ali? Tem. Eu com uma calça branquinha. Quando eu vi a polícia, que eles ligaram a sirene, eu falei assim, é comigo. Eu de puff dentro Meu do Deus, bueiro. irmã Renata. Falei, Escondeu no bueiro. Escondi dentro do bueiro. Eles passou assim por perto do bueiro, assim, ó. E eu ali, eu falava assim, agora eu me lasquei. Meu Deus. Agora eu tô ferrada. Eles passou uma vez, passou duas. Falei assim, agora. E dentro do bueiro, para ajudar, o celular não funcionava. Não funcionava. Ó, eu fiquei umas 2 horas dentro daquele Ali bueiro. dentro. Dentro daquele bueiro. Meu Deus do Aí céu. eu falei assim, agora eu acho que eu posso sair, né? A sua história é impressionante. Eu quero chegar naquela parte agora que você falou que foi presa na cidade de Campinas. Foi, pastor. E aí, nesse dia aí, ó, quando... Conta como você foi preso, como foi sua chegada no presídio, pra gente fechar na sua conversão e depois a gente tá encerrando o programa. Foi assim, ó. Quando eu fui pra Conchal buscar a droga lá Sim. com o rapaz lá, aí nós entramos, aí chegamos ali em Martim Prado, cortamos ali, em Conchal, cortamos o negócio, aquela passagem que tem, porque se tem a pista, nós cortava no canteiro, que era mais perto. Mais perto. Aí fomos lá, pegamos o que tinha que pegar, nós tá voltando, a moto dele morreu bem no meio do canteiro, assim, ó. Aí a moto morreu, ele virou e falou assim, ele tentava dar na partida, a moto não pegava. Eu senti uma mão que fez assim em mim, assim, ó. Eu olhei pra trás, assim, a senhorinha virou pra mim e falou assim pra mim, assim, ó. Eis que eu vou te colocar Meu no cárcere Deus. pra não perder a tua vida. Eu não Meu aceito te perder. Eu Cheia olhei, do Espírito Santo. mas cheia do Espírito Santo. Eu batia na mão nas costas dele. Eu falei, você tá escutando o que a mulher tá me falando? Ele olhou pra trás e falou pra mim, que mulher? Ô, Renato, eu acho melhor você ir dormir. Ele não viu, mas você viu. Eu vi. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu acho melhor você dormir. Faz 7 dias que você tá virada, filha. Dá esses negócios aqui, ó. Dorme lá, a hora que você acordar, você me liga, eu vou lá levar pra você. Cheguei em casa, eu naquela uma, né? Sim. Ah, eu acho que eu tô ficando louca mesmo. Louca mesmo. Vou dormir. Deitei, dormi. Quando foi 7 horas da noite, o Robson chegou. Ele chegou, ele virou pra mim e falou assim pra mim, assim, ele chamava de preta, preta, vamos lá na boca? Eu falei pra ele, demorou. Aí eu lembrei que eu tinha. Eu falei, tem umas lá com fulano, vamos pegar? Vamos. Aí nós foi quando ele desandou a droga do cara. Meu Deus. Aí eu falei assim, aí ele chegou em mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fumei as drogas, tudo. Eu não vendi. Eu falei assim, e aí o que você pegou comigo? Você fumou também? Ele, fumei. Meu Deus. Eu falei, e agora? Só que essa senhorinha, ela falou pra mim, ela falou, conta 3 dias. 3 dias. 3 dias, Deus vai te ponhar no cárcere pra não te perder. Meu Deus. Falei, conversa de crente, essa mulher é louca. Né? E eu ainda falei assim, eu tô ficando doida, porque na minha mente eu tava doida, porque fazia dia que eu tava acordada. No fim, ele acabou usando toda a droga, nós pegamos, ele virou pra mim e falou assim, vamos lá pra Campinas? Do nada. Nada, assim, pleno sabadão. Meu Deus. Vamos lá, nós faz um assalto, levanta um dinheiro,
Nós vem, paga o que nós tem que pagar, ainda sobra um qualquer pra nós. Falei, bora. Essa vida de louco topa tudo, né? Bora. Topa tudo por dinheiro. É mais ou menos assim, pastor. Né, Leque? Chegamos lá em Campinas, posamos um dia na rua. Um dia Na rua. Aí quando foi no domingo, eu ia pra cara dele e falei pra ele, só, eu não vou ficar dormindo na rua aqui, mano. Ou nós dá um jeito nessa situação, eu vou embora, vou te deixar sozinha, porque não fui eu que usei a droga. Eu usei sem saber que era você quem tava pegando, porque você falou pra mim que tava vendendo. Eu não vou ficar aqui. Ele falou, tá bom, até amanhã nós resolve essa situação. Nós tá descendo, veio descendo uma madame toda... Toda chiquetona. Aí ele, do lado de lá, ele deu sinal pra mim, eu cheguei e encostei. Meu Deus, já grudou ela, Renata. Olhei pra ela, falei assim, arranquei do punhal, falei pra ela assim, ó, é um assalto, entra dentro do carro. Meu Deus. Falei pra ela assim, eu quero a chave, eu quero o seu telefone, eu quero tudo que você tem aí. Nisso ele já encostou, nós pegamos, saímos, pegamos o que tinha que pegar, porque o carro era rastreado, mas não ia levar um carro daquele... Aí, o que acontece? Como nós deixou o carro na esquina, que nós dois saímos correndo, nós ia entrar correndo pra dentro do terminal... A polícia já... Não sei o que deu ali na hora, era plano de Deus. Plano de Deus, né? Plano de Deus, vamos falar assim, que nós ia pegar o terminal, nós caía no meio do terminal ali, já era, quem que ia encontrar nós no meio do povão? Ele desceu pra esquerda assim, e eu desci junto com ele. Quando nós descemos, nós demos de cara com a viatura. Foram presos em flagrante. Nós fomos presos em flagrante. Meu Deus. Quando nós deu de cara com a viatura, que eu virei pra voltar, já tinha outra fechando nós aqui. Que isso, fechou o cerco mesmo. Cataram eu que nem catar um porco e jogar dentro da viatura. É uma humilhação, né? É. Meu Deus. Quando eles me jogaram dentro da viatura, quem que me veio na minha mente? A senhora. A irmãzinha. Deus avisa, né? Eu dei uma olhada assim e falei assim, eu não acredito, porque eu era muito incrédula. Eu não acreditava que Deus existia. Eu olhei assim, eu falei assim, aquela véia me jogou praga. Já pensou isso? Mas quando tá no mundão, pensa que é praga mesmo, né? Pensei. E aí, uns dias antes, eu tinha sonhado que eu entrava, não sabe aquele chapadão quando nós entra lá no presídio? Eu sonhei com um chapadão daquele lá. Você já tinha sonhado com a visão das grades? Só que eu não sabia o que era aquilo lá, antes de ver a velhinha. Você já tinha... Já tinha sonhado com aquilo. Mas você aprontou muito antes de cair na grade também, né? Nossa, foi 19 anos, né? 19 anos aprontando. Aí eu vejo essa cadeia aí, foi um propósito de Deus. Foi. Você chegou no presídio, você ficou quanto tempo presa? Eu fiquei 2 anos, 10 meses presa. No fechado. No fechado, São Bernardo. No São Bernardo. No antigo caldeirão do diabo. Isso. Meu Deus. Aí aquela cadeia é pesada, hein? Quando eu cheguei, a capacidade da cadeia era para 5 mil mulheres. 5 mil mulheres. Tava em superlotação. Meu Tinha Deus. 15 mil mulheres. Meu Deus. 15 mil mulheres. E assim, ó, quando eu cheguei na cadeia, assim, eu fiquei olhando a situação. Renata, eu queria que você falasse na câmera aí para jovens o sofrimento da prisão que você passou ali, o período que você ficou ali. Olha, eu vou falar bem assim, ó. Comida horrível. Bem assim, a verdade, assim, ó. Hoje foi um lugar para mim que serviu para mim de lição. Lugar de reflexão, né? Para mim serviu de lição, de reflexão. Foi onde eu conheci Jesus. Mas é um lugar que eu falo assim, que se você puder não entrar, é a melhor coisa que tem. Porque é um lugar de solidão. É um lugar que você perde ali a vontade de viver. Porque ali dentro, a obra do maligno ali dentro, a opressão ali dentro, é uma opressão muito grande. Você perde o brilho seu ali dentro. Você olha assim, você vê pessoas trancadas dentro de uma grade. Meu Deus. Sim, entendeu? Então, assim, quem tá pro lado de fora não quer entrar. Não quer entrar. Porque aqui fora tá ruim.
Mas lá dentro é pior. É pior. É pior. Você ter que dormir no chão, você ter que dormir ali no meio de 45 pessoas, Dentro de 50 uma cela. pessoas, numa cela menor que É, que isso isso aqui. daqui. Você tem que dormir assim, ó, de ladinho, assim, ó. Meu Deus. Eu tinha noite que eu acordava, eu levantava, e você não pode, de jeito nenhum, acordar uma Se companheira dentro pisar da em alguém, cela. já arruma maior confusão, né? Aquele Não, perreco. arruma. E tem muita briga E- dentro do presídio também, né? Tem, Naquela época tinha muito, ainda né? tem, Tem às ainda. vezes, né? É que hoje tá mais... É, mais controlado por causa da facção. Sim, mas na minha época, que eu fiquei presa ali em 2011, se você acordasse uma companheira ali na madrugada, era setor na certa. Meu Deus, já arrumava problema. Já arrumava problema. E muitas das vezes, eu levantava e sentava num canto, assim, perto do banheiro, assim, porque eu não aguentava de dor no corpo. Meu Deus. Porque não tem jeito de você virar para lado nenhum. Muita gente. Não, você deita reto e ali é assim que você tem que ficar, até amanhecer o dia. Meu Deus. Até amanhecer o dia é assim. É superlotação, né? Ali era... Não tinha o que fazer. fazer. E nessas daí tinha igreja que ia pregar no presídio. A importância da igreja dentro do presídio, ela é tremenda lá, Renata. É importante, porque assim, ó, mesmo assim, que nem eu falei, eu não acreditava em Deus. Em Deus. E Não foi lá que acreditava. você passou a acreditar em Deus. E a minha conversão foi dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Foi dentro da cadeia. Conta aí como você conheceu Jesus. Porque foi assim, ó, pastor, vinha o pessoal pregar no sábado, No né? sábado. Que Lá a gente vai ali, né? no sábado. E aí fazia, que nem lá, era no pátio. Meu Deus. E aí tinha os grupos de igreja que ficava, como o senhor mesmo falou, lá no São Bernardo, tinha aquelas valetas. Sim, E eu pegava meu colchão, porque eu não tinha cama dentro da cela. dentro da cela. Eu ia lá, catava meu colchão e colocava naquela valeta E ali. ficava. Eu ficava ali às vezes. Quando não tinha corre para fazer dentro da Sim. cadeia. E você tinha visita da família lá ou não? Não, Você ficou sozinha lá, Eu sem fiquei visita. eu lá, antes de falar assim, eu e A Deus. pessoa que não tem visita na cadeia é sem terra, né? Que fala, né? Peregrina, né? Não, eles falam que, como que eles falam? É os abandonados. Os abandonados. Os abandonados. Cada lugar eles usam É os abandonados. termo. Meu E Deus. aí, aí eu pegava e ficava. E eu ficava ouvindo lá os pregadores falar lá, e eu ficava olhando aquilo Ouvindo. assim, eu falava assim, mas nossa, quanta lorota. Olha aí, zombando ainda. Zombava? A velhinha falou, Deus deu Não. livramento e ainda incrédula. Era. Meu Deus. Aí, o pastor, eu sei que nessa daí, um belo de um dia, eu sentada na valeta, assim, E a palavra? e o pregador veio e falou pra mim, falou assim, ó, eis que eu tenho algo com você. Meu Deus. E ele começou a falar em línguas estranhas, eu falei assim, que esse cara tá falando? Esse cara é louco. Meu Deus. Eu acho que ele que devia estar preso. E ele falando ali comigo ali, eis que eu vou te levar em lugares que você não tem ideia onde você vai pisar onde ninguém quer pisar. Ele falava pra mim. Ele falava desse jeito pra mim, falava assim pra mim assim, ó, no lugar da sua humilhação, vai ser lugar de honra, no lugar que você De tá hoje. sofrimento. Ele falava assim, apontando o dedo pra mim, assim, Meu ó, Deus. e Deus manda falar pra você assim, ó, que aonde você tá hoje é aonde um dia você vai pregar. Eu fiquei olhando na cara dele, falei assim, esse homem é louco. Meu Deus. Como que pode um negócio desse? E continuei. Era impossível. É pra Não, você, pra é mim, impossível. Pra mim, eu falei, esse homem é Mas louco. para Deus nada é impossível. E quando eu vi as irmãs entrar em mistério lá, eu ficava olhando aquilo, falava assim, que palhaçada que é aquela Zombava, lá. né? Ria, né? Não, eu ficava coisa absurda. Meu Deus. Era absurdo aquilo pra mim. Estão falando essa língua enrolada aí, esses crentes doidos aí. Até o dia, pastor, que saiu uma irmã de lá da onde ela tava, lá falando em línguas, Meu Deus. e ela parou na minha frente, assim, ó, e ela falou assim pra mim, assim, ó, eis que Deus manda te falar assim, ó, você não acredita que eu sou Deus na sua vida. Deus. Eu te livrei da morte, eu te coloquei dentro do cárcere, e hoje eu tô aqui para te falar algo que só eu e você sabe. E ali ela começou a revelar a minha vida desde quando eu fui para um orfanato.
Essa mulher começou a falar coisas pra mim que só eu e Deus sabia. Porque dentro de uma cadeia com 45 mil mulheres, quem ia saber disso daí que eu nunca tinha contado pra ninguém? Deus teve que usar dessa forma, pastor. Dessa forma. Ele revelar a minha vida da infância até a fase de eu ir presa. Ali, essa revelação tremenda foi aonde que você viu? Não, eu falei assim, não, foi onde eu vi que ali era Deus. Era Deus mesmo. Aí me desceu aquele negócio na hora. Eu comecei a chorar ali, ela começou a falar e eu chorando, porque aí ela mexeu na cicatriz, né? Ela mexeu nas feridas ali. Deus sabe a maneira de trabalhar. Sim. Deus sabe. Não, aí ela foi na ferida. Aí ela começou a falar da minha mãe, de quando eu fui por orfanato, ela foi revelando tudo. Que e eu coisa fiquei tremenda. olhando pra cara dela, e a hora que ela começou a falar, e aí ela falou assim, ó, e ainda falaram pra você contar os dias que você ia estar aqui dentro. E Deus Nossa. manda falar assim pra você, Revelou assim, até ó. outra revelação. Ela virou pra mim, ela falou assim pra mim, assim, ó, e Deus manda falar pra você, assim, ó, você só sai daqui quando você se converter. Meu Deus. Falei assim, não tem. Não tem o que fazer. Não, aquilo entrou aqui assim, que eu falei, Jesus. Aí eu falei assim, esse Entrou cara... como flecha. Não, eu falei, esse homem Esse existe. existe. E eu comecei a frequentar os cultos. Os cultos. Eu comecei a frequentar os cultos ali e tal. Aí eu Você aceitou Jesus já naquele dia ou foi em outro culto? Na verdade, depois eu me reconciliei, porque Sim. eu tinha aceitado Jesus no leito do hospital. Ah, no leito do hospital, é verdade, exatamente. Entendeu? Aí eu conversando com o pastor e tal, ele falou assim pra mim assim, você algum dia já aceitou Jesus? Eu falei assim, um dia lá no hospital, me perguntaram pra mim, eu aceitei. Aí ele falou assim pra mim, você quer se reconciliar então? Eu quero. E eu fui pegando gosto ali de ficar no meio das irmãs, ali, ver aquele negócio ali, fui me envolvendo. Um dia o pastor falou assim, eu vou separar uns irmãos pra batizar, umas irmãs pra batizar. Sim. Eu falei pra ele, mas eu quero também batizar. Só que você tinha um problema? Com cigarro. O cigarro. Ele virou pra mim e falou assim, mas sua vida tá em ordem? Como que tá a sua situação? Falei pra ele, seu pastor, o senhor fala em quê? Ele falou, você tem problema com cigarro, você tem problema com libianismo, você tem problema... Falei, pastor, então, tem problema com tudo isso daí. Meu Deus. Pra você se... Tava cheio de carrapiche ainda. Tava. Aí ele virou pra mim e falou assim pra mim, pra você se batizar, você precisa largar tudo isso daí. Tudo isso daí. Porque senão não tem como eu te batizar. Eu vou te dar um curso assim, 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 e ele me deu lá, você vai estudando isso daí. Se chegar no dia do batismo, perto do batismo, você falar pra mim, seu pastor, eu me libertei, eu quero me batizar, eu te batizo. E eu fui, aí eu comecei a descer nas campanhas. Oração, jejuando. Campanha, jejum dentro. E a comida no presídio não é muito boa, ajuda muito pra jejuar, né? Filho, é melhor do que comer arroz duro. É melhor jejuar do que comer, né, irmã Renata? Sem visita, não, sem comida. A comida é muito ruim dentro do presídio. É muito horrível a comida. A comida do presídio não, tem dia que a comida chega dura lá pra você comer, feijão duro, arroz duro. Carne de monstro. A mistura lá é carne de monstro. É terrível. O negócio lá é... Quem tá pro lado de fora aqui não quer entrar lá não, viu? Que a coisa é feia. O negócio é brabo. Aí conseguiu se libertar do cigarro. Consegui. Nisso daí foi 1 ano nesse processo processo. Aí quando fez... minha cadeia ia fazer 1 ano em setembro. Cheguei no pastor, falei, pastor, eu consegui. Glória a Deus. Aí ele virou pra mim e falou assim pra mim, assim, então nós pode marcar o batismo? Falei pra ele, pode. Foi aonde eu aceitei. Foi os primeiros milagres que eu vi do Senhor na minha vida, foi aí. Foi aí. Porque Deus tinha falado pra mim, você só sai quando você se converter. E a minha cadeia era de 5 anos e 10 meses. Eu já estava além do tempo na cadeia. Já era para mim ter descido pro semiaberto, mas a minha rebeldia não deixava. Não deixava. Aí Deus tinha um plano, né? Sim. Aí eu peguei, desci as águas, batizei na cadeia. Batizei na cadeia, aí começamos a pregar dentro da cadeia. Que coisa linda. E aí a gente pregava, ia de cela em cela. A melhor época da minha vida, assim, eu falo assim, do evangelho, foi quando eu conheci Jesus dentro da cadeia.
A cadeia, ela não é o fim, né? Não, é o começo. Há um propósito, é um começo para muitos. Para muitos. Quem quer Quem realmente, quer o pastor, mudar, Mudar. que aceita realmente, assim, ó, não, Deus tem mesmo um plano na minha vida, que vai mudar a minha vida e aceita. Falar assim, não, eu vou aceitar Jesus mudar a minha vida, muda. Meu Deus, muda, com Muda. certeza. Ele vem e transforma. Transforma. Aquilo que o homem fala assim, ó, é impossível. É. Porque a minha família falava, Por isso que nós não vamos parar, né, amor? Não. Esse Eu trabalho de também. presídio é muito tremendo. e eu tô amando fazer esse trabalho. E hoje, olha para vocês verem, meus irmãos, a Renata passou por toda essa vida de crime, superou muita coisa, tentaram matar ela. Ela tentou tirar a própria vida dela quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes, tacou fogo no corpo, foi parar dentro de um presídio. Deus preparou esse presídio para ela ter um encontro com Jesus dentro do presídio. É uma diaconisa da igreja. Hoje ela está aí com a família dela, está casada com Eliakim, o esposo dela está aqui. Eu vou trazer ele para dar uma entrevista aqui também, que é um testemunho tremendo. Abre a porta da igreja, tem ajudado na igreja, tem ali tocado a bateria, ela tem nos ajudado dentro da penitenciária. Então, olha para você ver. É melhor você aceitar Jesus enquanto você está aqui fora, para não passar pelo processo que ela passou, que é muito dolorido. Então, pegue a vida da irmã Renata de exemplo. Entenda que Deus tem uma chamada na tua vida. É melhor você ir na alegria do que ir na dor, porque Jesus, ele espreme, ele amassa o vaso, onde teve a pregação, né, sobre o vaso trincado, né, o vaso, e Jesus, ele amassa, ele quebra e faz outro novo. Teve que quebrar ela para fazer um vaso novo. E hoje ela é uma benção. Hoje ela não volta mais no presídio, né, Isabel? Com as algemas. Hoje ela volta no presídio com a Bíblia na mão para pregar a palavra de Deus. Então, o seu testemunho hoje aqui foi tremendo. Eu tenho certeza que está alcançando muita gente nessa noite. Amém. É muito forte a tua história. E eu quero que você me prometa uma coisa para mim, para a sua pastora, que hoje a gente somos os pastores de vocês com muita alegria e com muito orgulho. Nunca deixe esse Jesus. Em nome de Jesus. Nunca deixe. Pode vir a prova, pode vir o vento, pode vir a tempestade, a perseguição, o falatório, mas nunca deixe esse Jesus. Porque o que você fez, o que eu fiz, o que o Eliakim fez, o que a minha esposa fez, o que nós cometemos aí no mundo do crime, e ainda o amor desse Jesus É maravilhoso. vir sobre a nossa vida. Eu costumo dizer assim que se o Senhor lhe perceber, e ele sabe de tudo, que eu vou voltar um dia para o vômito, que ele me mate antes. Também falo isso, pastor. Que ele me abra a sepultura antes. Também falo. Porque eu quero descer à sepultura com Cristo. E tem muita gente descendo à sepultura sem Cristo por causa da tua rebeldia. Você que não obedece à tua mãe, o teu pai, você que não obedece à palavra de Deus. Olha a minha esposa aqui, ó. Eu era traficante e ela começou a cheirar cocaína para me agradar. Quase morreu de overdose. Quase perdeu a salvação. Mas teu marido também, né? Pois é. Pois é. E para a honra e a glória de Deus. Deus, ele teve misericórdia da nossa vida. Irmã Renata, você quer falar alguma coisa? Não, que nem eu falo, eu olho para Renata assim, né? Quem olha não vê tudo que a gente passou, né? Acha que a gente já nasceu assim, né? Pronto, tá rindo, né? Mas para chegar até aqui, houve processo e dolorido, né, Renata? Houve coragem, houve esforço, né? Porque tem muita Todos gente. os dias, todos né, os pastor? dias A gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Porque eu falo assim, ó, para você entrar no mundo do crack é fácil. Assim, ó. É verdade. Pra sair é muito esses difícil. dias eu tava comentando com meu Porque esposo. a libertação do crack tem que ser Jesus mesmo, porque senão Senão se liberta. não se liberta. Só que tem muita gente que condena, às vezes, passa na rua, vê um cracudo. Pra você ver que o Ele usuário não tem fala que o crack é ideia. mais gostoso que lasanha. Não E a tem lasanha ideia é boa, como hein? que é isso aí, é uma A doença. lasanha é boa. É Não. uma doença que entra na mente da pessoa. É uma doença. Que ela domina o É seu muito corpo. espiritual. Sim. Você olha lá na Cracolândia, lá, você vê que aquelas pessoas vagando. Tem um amigo meu que tá ali, ele tá com a barba desse tamanho, ele não toma banho.
Eu falei pra Isabel, por esses dias eu vou lá pegar ele. Nós vamos dar um banho nele, arrancar aquela barba, cortar aquele cabelo, botar uma roupa nele, levar ele para um culto e falar assim, irmão, você é essa pessoa. Porque a gente já viu ele limpo, né, amor? Aquela E outra agora pessoa não é desse você. jeito. Então você escolhe, irmão. Deus está mostrando que tem como, você só precisa A querer. pessoa perde Ela perde tudo, a esperança de tudo. Não, ela perde tudo, Perde porque tudo. assim, ó, ela perde. Porque a cabeça dela só fica craque, É. craque. Sim, ela perde, como eu posso dizer assim, a própria vida dela, A assim, vida porque eu tava perde. comentando esses dias com ele aqui. Eu passei depois por outros processos na minha vida, de uma recaída, como eu comentei com o Sim. senhor, e eu vim parar aqui novamente, eu precisei de ajuda Sim. para poder sair dessa Sair. vida. Entendeu? Deus teve que dar mais uma Mais uma amassada amassada. ali para poder eu chegar no ponto que ele queria. Hoje eu olho para qualquer situação que eu passo, eu não largo a cruz com cachimbo. Não. Não largo. Tem como. Porque eu vivi milagres que eu sei que foi Deus hoje. Que foi a mão de Deus que livrou, foi a mão de Deus que me guardou, foi Deus que me devolveu coisas que eu tinha perdido. Exatamente. Eu perdi filho, perdi tudo. Tudo. E Deus foi lá e Moral, restituiu. Restituiu tudo. Restituiu. Eita, meu Deus. Deus, ele restituiu tudo aquilo Uau, que eu tinha tremendo. perdido através de um projeto. Deus usou um projeto que tem aqui em Mogi Guaçu, Sim. que o senhor deve conhecer o projeto Resgate a Mulher, Sim. e eu vim parar nesse projeto Pastor Fernando, né? do pastor Fernando, e Uma eu bênção. fiquei lá 2 anos com ele. Então, assim, para mim foi bênção. Para a glória de Deus, Deus restituiu minha família, usou da vida do pastor Fernando com a missionária Denise Glória a Deus. para poder restituir a minha vida. Hoje eu tá aqui contando esse testemunho, mas a luta é diária. É diária. Ela é Todo dia. diária, porque se você se afastar um dia da presença de Deus, você volta do lixo de onde você Volta. saiu, que nem o filho pródigo. Quando ele olha lá, ele comendo bolotas, É ele fala assim, lá na verdade. casa do pai eu tinha tudo. Tinha tudo. E Foi agora, a escolha dele, né? você entendeu? É. São escolhas. Escolhas. A minha escolha hoje, que eu olho assim, é a cruz. É O a meu cruz, alvo é a cruz. é a cruz. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Mas meu alvo é a cruz. Porque se a gente for olhar para o homem, pastor, a gente não permanece. Não permanece. E eu comentei com ele aqui, eu vivi 19 anos no crack. Pra mim fazia 1 ano, 2 anos que eu tava usando droga. Eu passei metade da minha vida usando crack. Usando crack. Porque Metade quando da eu vim pra vida. cá pro projeto, eu tinha 38 anos. Eu comecei com 18. Nossa, Então, muitos assim, anos, né? É muitos anos, mas pra mim parecia ser pouco tempo. É que não vê nem o tempo. Não né? vê o tempo passar, Não vê o você tempo. perde tudo. Não vê aniversário, não Não vê vê. nada, não vê Natal, não vê final de ano, nada, né? Não, você não vê Não vê nada. Você não vê nada. Você entrega a sua vida pra Satanás. Você não quer nem comer direito mais, não come, não faz mais Senhora, eu nada, cheguei né? no projeto, eu tinha 48 quilos. Não come mais. Chega uma hora que você 48 para de quilos. comer. Meu amor, que testemunho lindo. Eu Vai vejo a edificar, grandeza de né? Deus sobre a tua vida antes da gente. Edificar muitas pessoas, Vai muitas edificar mulheres, muitas né? pessoas. Esse podcast de hoje vai alcançar muitas vidas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória Mães a Deus. serão impactadas, pessoas serão impactadas do que Deus fez aqui nesta noite. Pastor Isabel, você quer deixar um recado aí para o público, para as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite? Aproveita aí. Eu quero deixar uma boa noite, salvação a todos, né? E que nessa noite, né, que o testemunho da missionária Renata não é muito tremendo, né? Que vocês, né, escuta, preste muita atenção e não caia numa cilada dessa, porque isso foi uma cilada que a gente acabou caindo, né, do inimigo, mas graças a Deus estamos aqui vivos para estar contando hoje que isso não é bom e não faz bem para ninguém, né, Renata? Não. Que isso aí é só uma ilusão, né? É um abismo que você poderia nunca ter saído de lá, mas Poderia ter saiu morrido, através de né? Jesus. Sim. Jesus é lindo na tua vida. Queria que você deixasse aí a última mensagem a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Essa noite eu falo assim, ó, para quem estiver ouvindo. Se você nunca entrou nesse mundo, não entre. Procura o Senhor, porque Ele é o único que pode dar aquilo que nós precisamos.
E se você está nele, ainda há tempo. Ainda há tempo a salvação, porque a palavra de Deus fala que enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Então, assim, ó, se hoje você olha e fala para sua vida, eu não tenho mais esperança, não tenho mais jeito, creia que tem sim. Porque se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. E quem está lá dentro tem a chance de sair, Deus está dando a oportunidade para sair. E quem nunca entrou, nem experimente. Procura a presença de Deus, que é o melhor caminho. Glória a Deus. Irmã Renata, Deus abençoe. Amém, pastor. Eu falei para Isabel, hein, que da irmã Renata daria 2 horas de podcast. A Isabel falou, ai meu Deus, parabéns, viu, meu amor? Você se comportou muito bem nas frentes aqui das câmeras, né, Kleber? Ó, irmã Renata falou muito bem, parabéns, Deus vai te usar muito, Amém, tá? Para pastor. pregar na igreja, para pregar em culto ar livre, no presídio, vi você dar uma boa palavra lá, Deus vai te usar, seja uma ferramenta. Eu costumo dizer, se eu mudei, você pode mudar também. Uma boa noite de salvação, esse 6º episódio, você que está acompanhando nós ao vivo, ele é aqui em Deus Abençoe, vou marcar para você vir aqui também, dar o teu depoimento, Deus abençoe a tua vida, ó, inscreva no canal aí, tá bom, do YouTube, Entre a Vergonha e a Honra, tá bom? Compartilhe aí o nosso trabalho, para estar alcançando pessoas. E logo, logo estaremos aqui no 7º episódio para a honra e a glória de Deus. Agora vamos despedir do povão? Bora. Então vamos lá, vai ser nessa câmera aqui, tá bom? Eu vou dizer assim, se eu mudei, Você pode mudar. Bem. Deus abençoe e até a próxima.